Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Meu nome é Amanda Graminha, coordenadora da área de cursos e palestras. Gostaria de agradecer em nome da nossa diretoria pela presença de todos vocês, estimados associados, nossos amigos de mercado, em mais uma jornada de conhecimento. Gostaria também de deixar algumas orientações a vocês antes de introduzirmos o nosso palestrante. Caso tenham dúvidas, utilizem o recurso do Q&A. E a apresentação de hoje será enviada no pós-evento a todos os inscritos, por e-mail. Tá bom? Caso tenham comentários, o nosso chat está à disposição também e nós adoramos saber a localidade de vocês. Registre aqui no chat o nome de vocês, a instituição, sua cidade. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos lá? E a nossa webinar de hoje, Governança da Integridade de Negócios, fechando com o 4º ciclo de palestras Abracan no tema de meios de pagamentos. Temos aqui como embaixador da semana e moderador do nosso evento, Luiz Eduardo Citro, que é diretor da LEC Benchmark Consultoria e membro da diretoria da Abracan. Boa tarde, Citro. Bem-vindo. Passo a palavra a você a partir de então para introduzir o nosso convidado especial de hoje. Muito obrigado, Amanda. Tivemos uma semana maravilhosa e eu acho que esse fechamento com o Dr. Valdir vai coroar essa semana. O Dr. Valdir é um amigo de longa data, é um administrador público de mais brilhante que eu conheço, tem uma carreira de uma vasta experiência, né? O Dr. Valdir é advogado, com atuação em compliance, investigações internas, acordos de leniência e relações entre as empresas e o Estado. É consultor em gestão pública e governança corporativa, foi auditor fiscal da Previdência e da Receita Federal do Brasil por 29 anos, ocupou vários cargos na administração pública, entre eles foi ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, secretário da Fazenda, presidente do INSS, secretário adjunto da Receita Federal e secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República. E também foi secretário do Ministério do Turismo, que eu lembro bem, né? Uma carreira maravilhosa. Ele é doutorado em Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca e Master Universitário em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá. É palestrante e professor de pós-graduação em Direito. Como eu falei para vocês, acho que nós vamos fechar a semana de forma brilhante. Valdir, eu te passo a palavra para você e estamos à sua disposição. Todos os ouvintes aí estão ansiosos aí para ouvir sua palavra. Muito obrigado, Luiz. Quero deixar um abraço para você, agradecer o convite, a você, a Amanda, dar o meu boa tarde a todos que nos acompanham. O Luiz esqueceu, talvez, da principal qualificação do meu currículo, que é ser amigo dele, né? E obrigado pela gentileza, né? Na verdade, é um pouco aí de juventude acumulada, né? que denota a minha idade. A verdade é que eu, depois de algum tempo no setor público, eu tive a feliz oportunidade de atuar como ministro-chefe da CGU, regulamentando a lei anticorrupção no Brasil. Eu escolhi como a minha segunda carreira, depois de me aposentar, atuar exatamente nesse campo, porque eu acredito bastante que será um diferencial importante, estratégico, competitivo para as empresas, seguir nessa linha de garantir que os seus negócios sejam pautados pela ética, pela integridade. A construção, portanto, de um ambiente de negócios menos distorcido pela corrupção, pela concorrência desleal,
e em que prevalece a capacidade e a competência, o mérito, né? E também num relacionamento entre o setor privado e o setor público que seja íntegro, rígido, transparente, idôneo. Então, eu tenho militado nisso e agora do lado do setor privado, eu não digo que é o outro lado, eu sempre estarei do mesmo lado, mas ajudando as empresas na construção de sistemas de integridade robustos, na apuração de eventuais desvios de conduta de dirigentes, empregados, e colaboração com as autoridades quando for o caso. O convite que me foi feito é para falar um pouquinho exatamente sobre essa dimensão da importância do compliance anticorrupção para as companhias, em especial para esse segmento que é tão sensível dos meios de pagamento, que exerce uma atividade altamente regulada, que é observada de perto pelos reguladores, em especial o Banco Central, que tem responsabilidades muito grandes e essas responsabilidades, quando não cumpridas, podem trazer transtornos, sanções pecuniárias, riscos reputacionais e, ao mesmo tempo, tem que haver uma preocupação de garantir que a própria rede de clientes sintam segurança de estarem transacionando com entidades corretas, sérias, que prezam pela integridade. Eu preparei uma apresentação, se vocês me permitirem, que eu quero compartilhar neste momento, como um referencial aqui para a nossa fala e para a compreensão de todos vocês. Eu, inicialmente, aqui, deixando muito claro que eu não estou falando em nome da Abracan, eu estou falando aqui no meu nome, e, claro, assumindo toda a responsabilidade do que eu passo a apresentar agora. O meu objetivo é falar um pouquinho sobre os programas de integridade, os sistemas de integridade ou de compliance que foram praticamente introduzidos no Brasil pela recente Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, em que pese serem sistemas que já vinham sendo utilizados principalmente por empresas, por companhias que têm presença no exterior. A legislação brasileira é muito inspirada na legislação americana, o chamado FCPA, e que alcança todas as empresas que têm algum tipo de emissão ou de negócio, ou que se utilizam de mecanismos do mercado americano para fazer pagamentos, para fazer comunicações, portanto, uma jurisdição bastante ampla. E esses mecanismos, essa ideia de a empresa internalizar sistemas de controle que garantam integridade, cumprimento de normas, ele foi potencializado com a aprovação da Lei 12.846, em agosto de 2013, a chamada Lei Anticorrupção. Essa lei ela traz sanções severas às empresas que praticarem ilícitos administrativos que não estão somente relacionados à corrupção, ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Mas também há várias outras fraudes relacionadas à administração pública. Então, tem que se ter uma atenção especial a essa legislação. A lei entrou em vigor em janeiro de 2014, em 28 de janeiro de 2014, e foi regulamentada por um decreto federal, no âmbito federal, logicamente, que é o Decreto 8.420 de 2015. Como eu disse, um decreto que eu ajudei a construir. Nesse período, a Controladoria Geral da União teve por bem fazer uma orientação às empresas, através de um guia prático, de como implementar programas de integridade efetivos que pudessem atender à especificidade da legislação. É importante eu dizer aqui que o programa de integridade, o sistema de compliance, de que trata a Lei Anticorrupção, ele não é obrigatório. Não, diferentemente do que você tem hoje nos Estados Unidos, que você
há necessidade de implementar um conjunto de controles para se cumprir o chamado FCPA. No Brasil, a lei anticorrupção não estabeleceu obrigatoriedade de implantação de sistemas de integridade. Alguns mercados que são regulados no Brasil, inclusive o sistema financeiro, têm sido obrigados a cumprir regulamentações específicas, às vezes com alguns aspectos de um sistema de integridade, né, que, se não forem adotados, podem sujeitar a empresa regulada a sanções pecuniárias, administrativas. Eu cito, por exemplo, a recém-inaugurada Circular 3978 do Banco Central do Brasil. Mas, no âmbito da lei anticorrupção, não é obrigatória a adoção de um programa de integridade. Então, por que é interessante se falar em sistema, em programa de integridade da lei anticorrupção no Brasil? Porque, primeiro, o programa de integridade ele tem uma atuação bastante preventiva, ele protege a empresa contra a prática de ilícitos administrativos. Então, previne a prática de ilícitos administrativos por parte dos empregados, administradores e terceiros. É muito importante dizer que a lei anticorrupção brasileira traz para as empresas uma responsabilidade objetiva. O que é isso? Qualquer ato praticado que seja caracterizado como um ato lesivo à administração pública, seja praticado por um empregado, por um dirigente, por um despachante, um terceiro, um escritório de advocacia, quem quer que seja um consultor, ele traz responsabilidade para a empresa que seria potencialmente beneficiada por esse ato. Portanto, a empresa ela tem uma responsabilidade objetiva independentemente do dolo da empresa, caracterizada a prática de um ato ilícito que pretende beneficiar uma empresa, a empresa será responsabilizada. E essa responsabilização importa numa multa que pode chegar a 20% do faturamento bruto anual da empresa. Então, é uma multa bastante relevante, pesada, e faz todo sentido, primeiro, a empresa ter um sistema que evite uma prática de um ilícito. E, segundo, acontecendo o ilícito, a existência de um sistema de integridade é uma atenuante dessa multa. A administração pública, quando vai aplicar uma multa com base na lei anticorrupção, faz uma avaliação se a empresa que está sendo processada conta com um sistema de integridade, com um programa de integridade, e valora esse programa de integridade de forma que a multa possa vir a ser atenuada. Então, é muito interessante e é muito importante que as empresas contem com um sistema de integridade. Agora, do que a gente está falando exatamente? O programa de integridade ele está previsto na Lei 2846, mas o Decreto Federal 8.420, de 2015, ele traz um conceito que é bastante simples. Do que se trata um programa de integridade? Nós estamos falando de um sistema, de um conjunto de mecanismos, de procedimentos internos, de auditoria, de incentivo à denúncia de irregularidades, de aplicação efetiva de um código de ética e conduta, da existência de políticas, procedimentos, diretrizes para detectar, para detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades, que possam vir praticados contra a administração pública nacional e estrangeira. Portanto, nós estamos falando de um sistema, de um conjunto de mecanismos, de procedimentos que atua numa dimensão de controle, estabelecendo, portanto, diretrizes, procedimentos a serem observados em determinadas situações, mas também atua numa dimensão ética, de cultura organizacional, de forma que a empresa internalize no seu dia a dia práticas que ajudem os seus colaboradores a enfrentar ou decidir corretamente frente a dilemas éticos que se encontra diariamente. Então, há alguns procedimentos que são de controle para se evitar que essas questões éticas aflorem, e há também
um trabalho de convencimento, de cultura, de internalização do valor da ética dentro das organizações. Fiquem à vontade, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, podem usar o Q&A para me perguntar. Como eu disse, a lei anticorrupção ela estabelece essa multa de 20%, de até 20% do faturamento anual da empresa, tá? E o programa, a importância do programa reside exatamente aí. Protege a empresa contra uma eventual prática de ilícito que vai expor a empresa, do ponto de vista financeiro, mas também reputacional, e, consequentemente, prejudicando a sua capacidade de geração de valor para os seus acionistas, para os seus dirigentes. Muito bem. Um programa de integridade, essa é uma imagem que foi tirada do Guia para Programas de Integridade elaborado pela Controladoria Geral da União. São 5 os pilares que se entende como importantes para a implementação do programa de integridade. O primeiro deles é o comprometimento e apoio da alta direção. Não existe a possibilidade de fazer um programa de integridade se a alta administração da empresa não estiver envolvida e patrocinando esse esforço. Sem o apoio, o comprometimento da alta administração, nada acontece. Esse, portanto, é o principal pilar do programa. Segundo, tem que se ter claro quem é ou qual é a instância responsável pelo gerenciamento do programa de integridade. Terceiro pilar, uma análise de perfil da empresa e dos riscos aos quais ela está exposta. O quarto, um conjunto de regras e instrumentos. E o quinto, monitoramento contínuo. A minha ideia é explorar um pouco cada um desses pilares dentro de uma outra visão que eu gosto de utilizar como componentes do programa, né? Que são a adequação do ambiente organizacional, quer dizer, a governança para o programa de integridade, a análise e mapeamento de riscos, a estruturação das políticas e procedimentos, comunicação e treinamento, monitoramento e medidas de remediação. As pessoas que estão habituadas a sistemas de controle, o COSO, ou as próprias diretrizes de controle do Banco Central, a recém-circular 3978, vão ver muita similaridade entre esses componentes do programa de integridade com esses outros sistemas de controle. Na verdade, nós estamos falando quase da mesma coisa, mas com recortes ou preocupações um pouco distintas. A questão é que o programa de integridade e anticorrupção ele anda de mãos dadas com todo o sistema de controle e de governança da empresa. É isso que nós vamos ver agora. Falando do primeiro componente, o ambiente organizacional. Primeiro, como eu disse, não há programa de integridade se não houver comprometimento da alta administração. E alta administração, eu estou falando de toda a direção, dos membros do conselho. Eles devem dar um apoio inequívoco ao programa de integridade. Eles têm que verbalizar o seu apoio. E não é só no momento da implementação, é no dia a dia da organização. É importante que se tenha evidências de que a diretoria, o conselho, sabem do que se está tratando, acompanham o dia a dia do programa de integridade, oferecem o patrocínio necessário para que esse sistema funcione adequadamente. O segundo ponto é quem é que vai tocar um programa de integridade. E aqui, sempre me perguntam, poxa, mas a minha empresa é menor, como é que eu consigo estruturar? Eu não vou criar uma área, uma diretoria específica. Você pode estruturar um programa de integridade em qualquer porte de empresa. As menores, o responsável pelo programa de integridade pode ser o presidente, pode ser o diretor, se você tem poucos colaboradores. O importante é que se tenha claro que alguém é o responsável, que alguém está lá associado ao programa e responsável em fazer o gerenciamento adequado desse programa de integridade. Portanto, quer dizer, aqui eu queria já afastar uma primeira preocupação de que o programa de integridade é somente para as grandes empresas. Ao contrário,
Inclusive, o próprio Sebrae tem guias de implementação de programas de integridade em micro e pequenas empresas. O tema integridade ele está associado à atividade, os riscos que a empresa exerce e os riscos aos quais a empresa está exposta. E, portanto, ele vai ser customizado a esses riscos, ao porte da empresa, ao nível de exposição que a empresa tem, né? E com os recursos que a empresa tem. Nós não estamos falando aqui de fazer investimentos vultosos, mas é importante que a empresa tenha um conjunto de regras, políticas e procedimentos e que alguém dentro da companhia, dentro da empresa, por menor que seja a empresa, seja o responsável em gerenciar esse conjunto de regras, políticas e procedimentos. Terceiro, é importantíssimo se ter um código de ética, ou seja, um comitê de ética, ou seja, uma instância que vai avaliar eventuais alegações de violação de conduta, de violação das políticas e de procedimentos. E esse comitê de ética, a boa prática das grandes empresas é ter um comitê de ética independente. Mas pequenas empresas pode ter lá o presidente, um diretor, às vezes com o apoio de alguém ad hoc que venha de fora, um consultor que possa ajudar a empresa a avaliar os desvios, eventuais desvios de conduta, violações às suas políticas, quando houver violação, logicamente, né? E o quarto ponto é que essa área de integridade ela tem que ter independência. Nas grandes empresas, nas médias empresas, é importante que essa pessoa conte com equipe, com estrutura e tenha autoridade para acessar todas os departamentos, todas as informações e todas as autoridades da empresa. Em grandes empresas, por exemplo, em que você tem um conselho de administração, o responsável pelo programa de integridade tem que ter acesso, inclusive, ao conselho de administração, porque ele pode estar tratando de um desvio de conduta praticado por um diretor. Então, ele tem essa capacidade, essa possibilidade de reportar diretamente à mais alta instância da empresa, da organização. Esse é o primeiro componente, que tem a ver, como eu disse, com o ambiente e a organização do programa, com a governança do programa. Doutor Valdir, um ponto que eu já queria colocar aqui e ouvir a sua experiência é que esse programa de integridade e compliance ele está se tornando mandatório não só para questões internas do país, mas muitas empresas de fora do Brasil estão exigindo que, para ter negócios ou para ter uma relação comercial com as empresas no Brasil, exigem que elas tenham esse programa de integridade para para operar com as empresas do Brasil. Como é que o senhor vê isso? Está crescendo, está se tornando uma tendência ou é uma coisa que vai estabilizar? Muito bem colocado, Luiz. Essa é uma tendência, isso vai aumentar. E por que isso acontece? Porque uma empresa que contrata com uma outra empresa, dependendo do tipo de contrato, de atividade, atrai para si responsabilização, por conta daquilo que eu disse no início, a responsabilidade objetiva da empresa. Então, se um terceiro com quem eu contratei praticar algum desvio de conduta e que, indiretamente, o objetivo era me beneficiar, eu vou responder. Então, para mim, e vai ficar claro isso quando a gente falar das políticas e procedimentos, é muito importante, no sistema de integridade, saber com quem nós estamos entretendo relações comerciais, prestação de serviço, para evitar atrair para si uma responsabilização por um desvio de conduta. Então, essa preocupação, eu diria, e não é somente com as empresas de fora, não. As empresas no Brasil, as grandes empresas, já estão exigindo dos seus prestadores de serviços, seus fornecedores, seus parceiros de negócio, a existência de sistemas de integridade. Mais que isso, a própria administração pública, eu sei que não é o caso de vocês, mas a própria administração pública, alguns estados, municípios, já têm legislação
que as empresas que contratarem com esses estados e municípios precisam ter um programa de integridade. Então, em algum momento, no futuro, esse programa de integridade, que hoje não é obrigatório, ele será obrigatório, eu não tenho dúvida. Quanto tempo isso vai demorar, eu não sei. Mas essa já é uma exigência do mercado. Por isso que eu disse que é um diferencial competitivo. Eu preciso ter segurança que eu estou me relacionando comercialmente com uma empresa íntegra, que não vai praticar nenhum tipo de bobagem que vai me trazer responsabilização, vai impactar a minha reputação. Então, é disso que se trata. E a existência do programa de integridade é que me dá alguma garantia de que a empresa é uma empresa íntegra e que tem boas práticas comerciais. Muito bem. O segundo componente, análise e mapeamento de riscos. Aqui também é uma questão muito importante. A gente vê muitos casos em que o tema riscos é negligenciado. E aqui você tem, se você negligenciar o mapeamento adequado de riscos, você pode, de um lado, construir um programa de integridade que não é efetivo, ou seja, as suas políticas e procedimentos não estão endereçando adequadamente os riscos aos quais você está exposto. Ou, de outro lado, você vai construir políticas e procedimentos muito maiores do que você precisa, portanto, vai gastar muito mais dinheiro do que você precisa. Então, é essencial a construção, a identificação dos riscos, né? O mapeamento dos riscos. Se vocês observarem essa circular do Banco Central, que é muito focada em PLD, Know Your Client, Know Your Supplier e Employer, vocês vão verificar que ela está muito fundamentada nessa questão da análise de riscos. Então, e o que objetiva a análise de riscos? Identificar, primeiro, qual é o perfil da empresa? Saber exatamente, como você disse, ela tem negócios com empresas de fora, ela atua em outros mercados, qual é a cultura e quais são as normas, a legislação desses outros mercados? Qual é a atividade econômica desenvolvida pela empresa? Qual é o nível de regulação que ela está submetida aqui no Brasil ou nos mercados onde atua? Qual é o perfil das suas unidades de negócio? Onde elas estão instaladas? Elas mantêm relacionamento com municípios, estados, com autarquias, com empresas públicas? Elas têm... qual é o perfil dos seus empregados? Qual é o perfil dos seus terceirizados? Quem são seus clientes? Quais são seus processos internos? Que riscos esses processos podem trazer do ponto de vista da prática de atos de corrupção? Como é que são as suas decisões, o seu processo decisório? Existe segregação de funções ou não? Qual é o nível de maturidade dos seus controles internos? Então, quer dizer, a partir de um entendimento do que é a empresa, identificação dos potenciais riscos. Por exemplo, se eu contrato com um município, eu tenho um nível de risco. Se eu não tenho contrato com o poder público, é outro perfil de risco. Se a minha atividade, eu preciso de licenças periódicas ou fazer reportes periódicos, no caso de vocês, por exemplo, para o COAF, eu tenho um nível de risco. Então, identificando os riscos existentes e que podem trazer algum tipo de responsabilização, eu tenho condições... E esses riscos, claro, classificados numa matriz de impacto, de probabilidade, eu posso endereçar adequadamente esses riscos com um conjunto de políticas e procedimentos de mitigação desses riscos. Então, sem eu entender a empresa e identificar exatamente quais são os riscos aos quais ela está exposta, é difícil construir um sistema que seja efetivo e sob medida para a empresa. E como é que eu faço essa avaliação de riscos? De várias formas, né? Conversando com as pessoas, fazendo as perguntas que eu acabei aqui resumidamente de fazer, fazendo workshops internos, discutindo
por 1, 2 horas com pessoas chaves, por exemplo, da área de compras, se a empresa, ou da área de vendas, se a empresa da área de contabilidade, para se identificar exatamente quais são os potenciais riscos e como é que eu devo tratá-los, né? E a gente se surpreende, Luiz, com isso, porque, às vezes, a própria empresa não sabe que um colaborador lá está preocupado com determinada dimensão de responsabilização, inclusive, às vezes, pessoal, né? E que passa ao largo da empresa. E, nos dias de hoje, quer dizer, eu trabalho muito com investigação interna também. É impressionante a quantidade de evidências que a gente encontra quando vamos fazer uma investigação sobre uma violação legal, uma violação do Código de Conduta da empresa. E-mails, mensagens de celular. Então, tem uma série de coisas que precisam estar na preocupação, no radar da área de compliance, para evitar que a empresa seja tragada, eventualmente até por um problema que não é seu, né? E que vai ter impacto na sua reputação, se ela é objeto, por exemplo, de uma busca e apreensão da polícia que está investigando um cliente, um terceiro com o qual a empresa se relaciona. Então, isso é muito sério e precisa ser feito com bastante acuidade e cuidado. E dentro de um processo de aprendizagem contínua. Nenhum programa de integridade nasce maduro. Esse é um processo que leva algum tempo para que o programa ganhe maturidade dentro da organização. Muito bem. Mapeados os riscos, nós já sabemos quem vai cuidar disso na empresa, temos o patrocínio lá da auto-administração, mapeamos os riscos, na hora de estruturarmos um conjunto de políticas e procedimentos que enderecem esses riscos. E aqui a gente precisa, antes de mais nada, um código de conduta, né? Um código de conduta, em regra, ele é principiológico, ele não entra no detalhe, no passo a passo, no procedimento. É um documento de comunicação interna e externa, em que a empresa evidencia quais são as condutas que ela admite e principalmente as condutas que ela não admite. Tem que ser um código de conduta oponível a todos os membros da organização. Em alguns casos, Luiz, a empresa que contrata um terceiro exige que esse terceiro faça uma adesão formal ao seu código de conduta. Cláusulas do contrato trazem enunciados do próprio código de conduta. Então, o código de conduta é a constituição, vamos dizer assim, do sistema de integridade, é a parte visível para o grande público do sistema de integridade. Todo empregado, colaborador da empresa tem que atestar que recebeu, que leu, que entendeu e que irá cumprir o código de conduta. Depois, tem que ser constituídos também um conjunto de políticas e procedimentos para algumas dimensões que também são sensíveis. Quais são as regras para a oferta de presentes, brindes e hospitalidade? Tem que ter regra, porque a oferta de um presente para uma autoridade pública, por exemplo, pode trazer responsabilidade para a empresa, pode trazer à empresa uma multa. Então, regra também para oferta de hospitalidade. Eu vou patrocinar aqui um show e vou oferecer para o gerente do banco público X aqui, que é meu parceiro de negócio. Isso é, hoje, passível de responsabilização e de multa da lei de corrupção. Então, é muito sério. Então, a empresa precisa ter regra para oferecimento de brinde e hospitalidade. Não é proibido oferecer, tem que ter regra, saber em que condições, para parceiros, inclusive do setor privado, é possível oferta de brindes e hospitalidade. Também de oferta de patrocínios e doações. Em que situações a empresa oferece um patrocínio, uma doação para uma entidade, por exemplo.
Porque atrás dessa entidade pode ter uma autoridade pública, pode ter um agente político, que pode desviar ou se utilizar daquela entidade em proveito próprio. Então, você precisa ter regra, tem que saber, mais uma vez, não é proibido fazer doação. Não é? O que não pode é fazer doação sem que se tenha tomado os cuidados de diligenciar para quem vai receber, como vai ser utilizado aquele bem doado. A gente está vivendo aí no período da pandemia. Quantos escândalos a gente não viu? Então, quer dizer, eu vou ofertar algo, eu preciso garantir que aquele bem que eu estou doando seja utilizado para aquela finalidade. Né? A mesma coisa patrocínios. Tem que se tomar muito cuidado com o patrocínio. Eu vou patrocinar o evento de uma entidade X, que por trás está uma autoridade, um agente político, um servidor público. Né? Também políticas de conflito de interesse. Há situações em que fica evidenciado o conflito de interesse quando a parte com a qual eu estou mantendo algum tipo de relação pode ter algum tipo de... pode ser alegado algum tipo de suspeição, porque se tem um interesse que não possa ser revelado. É muito comum aqui, a gente vê no setor privado, quer dizer, um empregado de uma empresa recebendo um convite de um concorrente para assistir lá uma partida de futebol, por exemplo. Então, tem que ter clareza de conflito de interesse e atuação dos empregados da empresa, no seu relacionamento com terceiros, que possam ser concorrentes, e principalmente no relacionamento com autoridades públicas. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, isso aqui é do dia a dia de vocês, né? E aqui, mais uma vez, tem uma circular bastante nova, que entrou em vigor este mês, do Banco Central. Uma política de interação com autoridades públicas e com órgãos públicos, né? Como é que se dá, ou como pode se dar a minha interação em audiências públicas, no recebimento, por exemplo, de agentes de controle, de fiscalização no meu estabelecimento. E aqui, os cuidados de documentar a interação, nunca receber sozinho. Então, você tem que ter... E quando eu falo aqui políticas e procedimentos, Luiz, eu estou falando de algo bem simples. E que, claro, vai ser mais sofisticado na medida do nível de exposição do porte da empresa. Mas as pequenas empresas, você pode ter um conjunto de políticas no mesmo documento. Né? E fica vedado, por exemplo, né? Ir almoçar com um agente público. Né? Estou citando um exemplo aqui, mas que é muito comum. Ou receber sozinho um agente de fiscalização. Né? Ou ou ser obrigado a levar alguém e documentar uma interação com uma autoridade pública. Então, existem aqui procedimentos, mais uma vez, que é a empresa que precisa avaliar o que é necessário para a sua especificidade. Diligências para terceiros e procedimentos para que é aquilo que ele estava falando. Eu não posso hoje contratar um terceiro, eu não posso fazer um M&A, uma aquisição, uma fusão, sem saber com quem eu estou lidando, porque eu posso estar contratando um passivo reputacional e de sanção que pode inviabilizar a minha empresa. Então, é muito comum hoje o chamado background check, né? Ou seja, eu faço um levantamento daquela pessoa física, pessoa jurídica, está contratando um ex-agente público. É muito comum, por exemplo, no meu caso, as empresas que me contratam fazem uma pesquisa sobre eventuais responsabilizações que eu tive ou que possa vir a ter. Né? Procedimentos de pagamentos também é muito importante, por exemplo, no caso de vocês, não se pagar fornecedor em dinheiro, né? Documentar adequadamente os pagamentos. Diligências, no caso, como eu disse, de cisão, incorporação e transformação, né? Para verificar as vulnerabilidades existentes. Um programa de integridade tem que ter
como a gente viu lá na lei, você tem que ter uma política de incentivo à denúncia. Quer dizer, as pessoas que tomam conhecimento de uma eventual irregularidade têm que se sentir à vontade para denunciar. E, para isso, a empresa tem que ter um canal de denúncia adequado e suficiente para a sua realidade, que pode ser, para as mais sofisticadas, um telefone 24 horas, 24/7, em 3, 4 línguas, ou para as menores empresas, um e-mail, em que alguém possa reportar uma violação de que tomou conhecimento. O mais importante é que o denunciante seja protegido. Se, porventura, ele entender que ele não deva se identificar, isso também tem que ser garantido a ele. Mas, ao final, a empresa vai ter lá uma violação reportada e vai ter condições de investigar. E por que é importante a empresa investigar? Porque essa violação, se representa um ilícito administrativo ou, em alguns casos, um ilícito penal, provavelmente o denunciante vai levar para as autoridades também. Então, é melhor a empresa se antecipar e investigar e aí tomar as medidas necessárias. Vamos falar do que se trata. Um processo de tomada de decisão bem estruturado, segregação de função, não concentrar muita decisão na mesma pessoa, né, delegando a autoridade, né, e ter esses controles de integridade que eu aqui me referi. Às vezes, registros, documentos, que essa é a parte burocrática chata, mas que precisa ser feita em alguns casos, né, de garantir os registros necessários, por exemplo, no processo de autorização de eventual doação ou de oferta de hospitalidade. As perguntas básicas. Essa hospitalidade, a pessoa destinatária, ela pode receber? É um agente público? A legislação autoriza que ele receba? Isso pode trazer algum risco à minha reputação se vier ser de conhecimento público? E a regra aqui é sempre o seguinte: aquilo que não possa ser contado, que foi feito, é melhor não fazer. Porque se a gente tiver receio de revelar as coisas que nós fizemos, do dia a dia, do ponto de vista de comportamento, é porque tem alguma coisa errada. O componente 4. Pois não, Luiz. Doutor Valdir, uma coisa que eu acho que tem que estar na mente do pessoal, que talvez toda essa estruturação de políticas seja, na verdade, um guarda-chuva. Porque onde é que ela vai parar? Ela vai parar em coisas que são do dia a dia operacional da empresa. Por exemplo, uma política de guarda de e-mails, uma política de guarda de equipamentos, uma política de uso do cartão corporativo, de despesas da empresa, também uma política de guarda de documentação. Então, isso, na verdade, ela vai vir, se você pensar nessa escala lá de cima, você vai conseguir fazer políticas muito mais abrangentes e adequadas para a sua empresa, não? É isso mesmo. E lembrando aquilo que eu disse, que isso vai acontecer com o tempo. Você vai percebendo que tem que ir aprimorando as suas políticas e procedimentos com o tempo. Nenhum programa vai nascer maduro. Aí você falou de um ponto importante, que é a preservação de registros, de informações, de documentos. Há empresas que têm como política o seguinte: é proibido deletar e-mail, né? É melhor preservar do que apagar algo que possa ser recuperado depois, né? E gerar alguma suspeição por que foi apagado. Então, isso, de fato, quer dizer, à medida em que você inicia a implementação, você vai sentindo as necessidades de aprimoramento aqui e acolá. No componente de comunicação e treinamento, quer dizer, o programa tem que ser de conhecimento das pessoas, portanto, tem que haver divulgação, as pessoas têm que saber onde obter informações acerca do programa, tirar dúvidas, com quem ela tira dúvidas, porque os dilemas éticos vão acontecer. E aí e nem sempre a norma, a política, o procedimento é claro. E eu preciso saber para quem eu pergunto sobre como devo me comportar em determinada situação. Um plano de capacitação também é obrigatório, ele tem que ser periódico, tem que alcançar todos os colaboradores da empresa e com mecanismos que avaliem a retenção de conhecimento.
E hoje as empresas fazem isso em plataformas de ensino à distância que funcionam muito bem, né? E, como eu disse, canais para obtenção de informações e esclarecimentos. Tá? E, por último, monitoramento e medidas de remediação. Né? Então, é importante a empresa avaliar continuamente a maturidade do programa de integridade. Né? Porque os riscos vão mudando, o cenário vai mudando, as pessoas na organização também vão mudando, os clientes. Então, eu preciso avaliar, fazer uma avaliação de riscos periódica. Eu preciso ter testes para verificar se as coisas estão funcionando. Pô, será que está entrando denúncia no canal de denúncia? Se não está entrando, não é estranho não estar entrando. Né? Então, as denúncias que estão entrando estão sendo bem apuradas. Qual é o nível qual é a visão das pessoas dentro da empresa acerca do nosso programa? Elas estão satisfeitas, estão com medo? Porque o programa também não é para gerar um ambiente de temor, de preocupação, de medo. Ao contrário, o programa tem que ser visto como um instrumento de proteção da empresa e também das pessoas. Né? A empresa tem que construir procedimentos que assegurem a interrupção de irregularidades que foram detectadas, né? e a remediação dos danos gerados. Então, é melhor que a empresa tome conhecimento de violações e já tome as medidas necessárias para, primeiro, interromper a irregularidade, segundo, aprimorar os seus controles e as suas políticas, e terceiro, tomar medidas de remediação, de reparação de danos, eventualmente, inclusive, colaborando com as autoridades, levando às autoridades informações, né, que mais cedo ou mais tarde podem chegar por outro caminho à autoridade. E a empresa pode sofrer lá uma busca e apreensão que vai impactar a sua reputação. Né? E uma previsão e aplicação de medidas disciplinares, no caso de violação do Código e das políticas. Ou seja, as pessoas da organização que praticaram atos violando as políticas e procedimentos precisam receber sanções, e as sanções proporcionais à gravidade da conduta, que pode ser, e as sanções aqui, que a gente está falando de empresas que têm empregados seletistas, pode ser desde uma advertência até uma demissão por justa causa, dependendo da gravidade. Mas é importante que esse processo de investigação, a apuração seja feita de forma isenta pelo Comitê de Ética e se tome a decisão. Olha, de fato, aqui a pessoa ela praticou o ato, há evidências, ela precisa ser responsabilizada. Por último, aqui, eu queria dizer sobre a efetividade do programa e algumas questões para reflexão. A gente não está falando aqui de um departamento, nós não estamos falando de algo que seja mecânico. O programa de Sistema de Integridade é algo orgânico, ele tem que estar internalizado em todas as áreas da organização, todas as áreas da empresa. E precisa funcionar de maneira harmônica. Não é assim, ter um camarada lá que é o compliance officer e ele é o responsável por tudo. Todas as pessoas na organização têm que vivenciar o programa, compreender a importância do programa e tomar decisões no dia a dia baseados nas diretrizes, nas políticas e procedimentos do programa de integridade. Porque programas que são meramente formais, tem muito programa aí de prateleira, eu pego lá o conjunto de políticas e procedimentos, mas não pratico, eles não previnem a prática de ilícitos. E também não serão considerados no caso de uma aplicação da multa da lei anticorrupção como atenuantes. Então, a Controladoria Geral da União hoje tem um referencial de avaliação da efetividade do programa de integridade. O Departamento de Justiça americano também tem a sua metodologia. Então, é muito importante que eu tenha segurança de que o programa é efetivo. E só tem uma forma de o programa ser efetivo. Ele funcionar de forma orgânica, ele ser desenhado e implementado sob medida para a empresa, considerando as suas especificidades, como eu disse antes,
e com essa percepção de que o programa não é um fim em si mesmo, né? Ele tem que se integrar ao sistema de governança da empresa, né? E o sistema de governança, o programa de integridade, ele tem que garantir. Veja, a empresa está lá para gerar resultados. Então, o programa ele não deve ser um empecilho para a geração de resultados, mas, ao contrário, ele tem que garantir que os resultados aconteçam, mas se cumprindo as normas e as regras, porque nenhum resultado operacional que seja alcançado sem cumprimento de normas e regras se sustenta no tempo. Então, eram essas as minhas observações aqui iniciais. Eu acho que a gente tem aqui um tempo para tirar dúvidas e bate-papo daquilo que vocês entenderem que a gente possa falar. E está aí meu e-mail também, se alguém quiser tirar uma dúvida diretamente comigo, será um prazer falar com vocês. Valdir, eu queria começar aqui abrindo um pouco, né, para as perguntas, mas eu queria essa relação de corrupção, de integridade, ela é relativamente nova no Brasil, para nós, né? Não é uma coisa que está muito enraizada na nossa cultura. Mas essa é uma coisa que se demonstra também de como a empresa está preocupada não só com a questão de integridade, mas com a questão de estar com uma administração mais avançada, uma administração mais próxima e a administração mais antenada com o que está acontecendo no mundo, né? Então, eu não sei o que você acha, mas eu acho que essa questão de você ter políticas, ter procedimentos de integridade, demonstra também que a empresa, além de estar preocupada, além de se preservar, está mostrando como uma administração ativa e uma administração moderna da empresa. Esse tema ganhou tamanha relevância no Brasil, e não é só pela questão da Lava Jato. Claro que a Lava Jato nos trouxe um alerta, e ontem mesmo eu falava num evento em que nós lançamos um livro sobre esse assunto, que a grande âncora para a continuidade de operações de investigação hoje o entendimento da sociedade da nocividade que é a corrupção. A corrupção, ela mata, né? Você tem hoje o desvio de dinheiro do poder público é responsável, né, pela morte de pessoas, é responsável pela falta de oportunidade de uma criança que não teve condições de estudar numa boa escola, de uma pessoa que não se tratou porque o equipamento, o hospital, não foi construído com a qualidade necessária, no tempo necessário, porque a verba não foi aplicada adequadamente. E olha que impressionante, a gente viu durante o período da pandemia vários escândalos de desvio, né? Mas não é só em relação ao poder público, né? É o setor privado. Quer dizer, a intolerância que a sociedade brasileira está demonstrando com a corrupção, com a grande corrupção e com a pequena corrupção, né, ela contamina também as relações do setor privado. Eu não tenho dúvida que, cedo ou tarde, a corrupção privada será também tipificada como ilícito no Brasil, né, como já é em outros países, né? E existem situações hoje muito graves de corrupção privada também. E algumas empresas têm feito escolha de só se relacionar com parceiros que não tenham, não representem algum tipo de risco. As pessoas também procuram, como fornecedores, como consumidores, empresas que tenham reputação. As pessoas repudiam o trabalho escravo, empresas que desrespeitam o meio ambiente. Então, esse movimento do ESG, né, do meio ambiente, social e governança, é um movimento importantíssimo que veio para ficar. Mais que isso, as empresas do Brasil, principalmente os investidores,
Eles estão procurando um ambiente de negócios em que a corrupção, seja público-privada, não distorça a concorrência, né? Não garanta privilégio àquele que descumpre norma, seja em qualquer campo, no campo trabalhista, tributário, do mercado de capitais, no campo social, enfim. Não importa. O que se quer hoje é que as empresas joguem limpo, né? Nós temos uma longa estrada para percorrer ainda, mas eu sou otimista e tenho muita confiança de que a gente está no caminho certo. A construção, portanto, de um ambiente de negócio íntegro que atraia investidor, que dê confiança a consumidores, é essencial para a sobrevivência das empresas. E os sistemas de integridade, de compliance integrados, né, em que a empresa cuide de todas as dimensões de suas responsabilidades, é essencial. Doutor Valdir, hoje o pessoal põe muito um paradigma dizendo, olha, para mim trabalhar, se eu não conseguir, não fizer isso, não ceder vantagens, eu não consigo trabalhar. E, por outro lado, aqueles que se dizem vantagem, né, tiram vantagem disso, falando, não, eu estou atendendo uma empresa porque a empresa veio a mim. E a gente vê isso, né, no mundo, como é que o pessoal em outros países entende essa relação? É o corruptor, é o que corrompe? Como é que é essa relação em outros países? E, assim, como é que a gente leva isso na base da nossa sociedade? Porque às vezes o pessoal acha que é ruim o sujeito, né, entregar 1 milhão para um sujeito do governo, mas ele permite que o filho pegue um atestado falso, né, de apresentar na faculdade para poder não ter falta. Então, como é que é esse balanço de lá fora e sociedade? Como é que a gente pode ver isso e evoluir nesse sentido, na sua opinião? Bom, vamos lá. A gente precisa entender um pouquinho a evolução disso no mundo, né? Principalmente a legislação americana, o FCPA, que é da década de 70, de 1977. Ele nasce num momento em que, na esteira do Watergate, em que se descobriu, durante a investigação do Watergate, que empresas americanas estavam pagando propina a uma empresa na área de aviação, estava pagando propina para vender aviões lá para o Japão. Se descobriu isso, e na esteira depois se descobriu que ela pagava propina para outras autoridades de outros países. Vieram depois outras empresas de óleo e gás pagando propina para autoridades, inclusive da Europa, mas da África também, da Ásia. E os americanos constituíram uma legislação bastante robusta que ela é aplicável aplicando às empresas sanções duríssimas pelo pagamento de propina a oficiais públicos estrangeiros, né? Quando os Estados Unidos fizeram isso, eles perceberam que os americanos perceberam, as empresas começaram a perder mercado, né? Porque, poxa, eu puno as minhas empresas, são as empresas que operam aqui na minha jurisdição, mas as empresas de outros países não punem. E foi feito um movimento, né, muito bem feito pelos americanos, que esse tema ganhou escala e foi ao CDE, e que baixou uma convenção contra o suborno transacional, oponível a todos os membros da OCDE. E depois veio a convenção da OEA, da própria ONU. O Brasil internalizou as convenções da OCDE, ONU e OEA, e, com base nisso, criou a sua legislação anticorrupção, punindo também as empresas. Essa dimensão da responsabilização das empresas é uma diretriz dessas convenções. De forma que você tivesse, no campo internacional, um equilíbrio de forças, né? Os Estados Unidos amadureceram muito a legislação deles, ampliaram a sua capacidade de investigação e a sua jurisdição. Como eu disse, se você utiliza um servidor de e-mail que está nos Estados Unidos, né, para negociar uma propina
desde o Brasil, com uma empresa lá fora, uma empresa aqui dentro, né? O Departamento de Justiça americano entende que tem jurisdição sobre esse caso e pode chamar as barras lá da Justiça americana com sanções duríssimas. Então, essa evolução vem acontecendo e é muito sério. Quer dizer, se você verificar as sanções que as empresas recebem, elas são muito, muito pesadas. E aí, algumas empresas, eu diria que as empresas mais organizadas, hoje as maiores, tal, elas preferem não fazer negócio do que fazer algum negócio que possa trazer algum tipo de risco. No Brasil, isso está ganhando escala. E eu trabalho com bastante empresas de grande porte e eu percebo um movimento legítimo, verdadeiro, genuíno, na busca de um ambiente mais íntegro, de garantir que as coisas sejam feitas de forma bastante segura. E aconteceu um fato este mês comigo, eu fiz um parecer para um grupo que estava lá fazendo uma aquisição de uma outra empresa. E num processo normal de M&A, né, que já havia sido feita a diligência toda, mas havia lá uma preocupação específica. E me pediram uma opinião. E eu opinei dizendo, olha, o risco é esse, assim, assim, assado, eu acho que isso vai acontecer, etc, etc. E, olha só, a empresa deixou de fazer o negócio por conta do meu parecer. Quer dizer, poderia ter tomado o risco, estava fazendo um excelente negócio, eu acredito, para a sua estratégia, mas deixou de realizar por conta do risco que eu apontei nesse parecer. Então, essa avaliação de risco está tomando bastante volume no Brasil. Até porque, Luiz, o que vem acontecendo? As autoridades públicas têm aumentado a sua capacidade de investigação. E no Brasil, você tem, às vezes, para o mesmo fato, várias instâncias que podem ser sancionadoras. Um fato que pode ser um ilícito punível pelo Banco Central também pode ser pela CVM, pelo CAD, pela Controladoria Geral da União. A empresa pode responder a uma ação de improbidade administrativa pela Advocacia Pública. O Ministério Público pode entender que tem um ilícito administrativo ali, ou cível, e também processar a empresa. Ou seja, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que basicamente você tem lá duas instâncias, a SEC, no caso, empresas que têm emissões, e o DOJ, aqui no Brasil são várias instâncias, todas elas independentes, né? E quando você fala de prejuízo ao erário, tem ainda os tribunais de contas. Então, essa preocupação tem que ser levada em consideração. Cedo ou tarde, alguma autoridade pública vai tomar conhecimento do ilícito. Há uma tendência também de se recompensar. Já existe um normativo, que não foi regulamentado, de recompensa ao denunciante, né? O que acontece já nos Estados Unidos, inclusive na dimensão tributária. O IRS americano, a Receita Federal Americana, os impostos internos, as mesmas impostos internos, oferece recompensa às pessoas que denunciem casos de sonegação. Isso vai acontecer no Brasil logo, logo, né? E por isso que a empresa precisa ter o seu mecanismo de autoapuração e de remediação, né? Para evitar que ela seja depois estragada por um problema muito maior. Do ponto de vista da sociedade, a intolerância continua. Cada vez mais você vê as empresas as pessoas não querendo comprar de determinada loja que não respeita lá os seus empregados, não respeita o meio ambiente. Isso acontece. Quer dizer, a tolerância que a gente tinha com a pequena corrupção, né, baixar um arquivo pirata, as pessoas já estão repudiando, principalmente as novas gerações. Então, e esse é um processo de amadurecimento da sociedade. E as pessoas vão querer, daqui para frente, entreterem negócios com empresas éticas. Então, assumir o risco. Olha, eu vou fazer porque, se eu não for, eu não sobrevivo. É uma estratégia arriscadíssima, e eu pessoalmente não posso recomendar isso, né?
Então, eu acho que, às vezes, é melhor perder um negócio, que possa ser até um bom negócio, do que trazer para si uma responsabilização. A ousadia, o empreendedorismo, claro que ele importa riscos, mas esses riscos têm que ser muito bem avaliados. Agora, se houver corrupção, se houver malversação de dinheiro, fraude, tem que estar muito alerta, porque as autoridades hoje têm condições de detectar. Tem uma pergunta aqui, o pessoal está iniciando, dando os parabéns pela palestra, e ele está falando o seguinte, que o Banco Central do Brasil, através da Carta Circular 3978, de 2020, fez várias adequações em relação à PLD, né, e FT. Mas percebo que os gestores de algumas instituições financeiras ainda sofrem muito para cumprir com tantas normatizações dos órgãos reguladores. Ele está perguntando o seguinte, como fazer uma governança corporativa para as empresas S4, S5, são as empresas que exigem lá, né, classificadas pelo Banco Central, de forma descomplicada. Acho que isso não só é pressão financeira, mas serve também para aquelas que estão, que um dia vão ser reguladas, né? Que tem muitas empresas de meios de pagamento que hoje não são reguladas, mas vão ser reguladas. E eu acho que talvez um processo que não só envolve Banco Central nesse quesito, mas envolve todas as empresas, como você falou, todos os órgãos que são reguladores e fiscalizadores, né? A questão da pergunta aí que me preocupa é de forma descomplicada, né? Porque você não resolve problemas complexos com soluções simples. E, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que compreender que esse é um mundo novo. A própria autoridade reguladora, eu acho que está aprendendo com esse processo, e não é por outro motivo que a vigência, a entrada em vigor da circular foi adiada por algum tempo. Eu acho assim, eu acho que tem um conjunto aqui de recomendações. Primeiro, toda organização precisa ter uma avaliação de aderência ou não do que diz a norma. Seja a 3978, a recente Lei Geral de Proteção de Dados, não tem que fazer uma avaliação. Será que eu cumpro a norma? E, portanto, identificar a partir dessa avaliação os gaps que existem e construir um plano de ajuste, de aderência, um plano de providências que possa ser implementado, considerando o orçamento disponível, um determinado prazo, o esforço necessário, né? Segundo, eu acho que é muito importante documentar tudo. Tudo que for possível. E você falou muito bem aqui, eu acho que a preservação de registro é essencial. Ela protege a empresa. A não ser que a empresa está fazendo dolosamente coisas erradas, né? Mas para a empresa que age corretamente, quer dizer, preservar os seus registros, documentar adequadamente todas as transações. O diabo aqui é que às vezes a autoridade tem um olhar pela nova regulamentação para o retrovisor. E você pode identificar que você ficou em desconformidade com a norma no passado. Então, um olhar para trás também é importante, fazer essa avaliação. Que reportes eu deixei de fazer? Que situações o meu sistema de controle hoje me aponta que não apontava há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás? Será que eu consigo fazer essa avaliação e gerar aqui um conjunto de evidências e tomar medidas de remediação? Por exemplo, ir lá colaborar com a autoridade. A questão é que, em alguns casos, isso pode ser objeto até de um termo de compromisso, mas que vai te exigir uma contribuição pecuniária, que às vezes você não tem condições, não está disposto a fazer. Então, e não tem outro jeito, é fazer essa avaliação detalhada de aderência das práticas, das rotinas em relação ao programa, à nova circular. E, assim, construir esse novo ambiente interno de controle e treinar as pessoas. As maiores falhas acontecem por falhas humanas. Então, a gente precisa treinar as pessoas para evitar que as falhas ocorram.
E, às vezes, no afã lá de atender um cliente, de ganhar aqui a atenção de um potencial cliente, eu acabo praticando uma irregularidade que vai me custar muito mais. É uma coisa que nós falamos muito de identificação por autoridade, de denúncia interna, mas, às vezes, a denúncia ela pode vir de um próprio competidor teu, né? Que está do teu lado e que se sente prejudicado, não é verdade? E aí isso deve cada vez mais provocar a competição para que as empresas trabalhem corretamente, não é? Isso acontece muito. E às vezes, até é uma denúncia maldosa. É uma denúncia para tumultuar o teu ambiente. Por isso que o teu sistema de integridade, quem vai avaliar se há indícios de veracidade naquela denúncia, tem que ter um determinado nível de maturidade para identificar coisas que são eventualmente fake e que pretendem só tumultuar o teu ambiente de negócio. Toda denúncia tem que ser levada a sério. Algumas delas serão descartadas porque não. Isso aqui, nitidamente, não traz informação, não traz evidência, não traz nenhum indício e não precisa ser investigado. Então, essa qualificação da denúncia é essencial para um juízo adequado de admissibilidade. Né? E assim, e o concorrente, se está levando, e eu já vi situações como essa, se está levando para o teu canal de denúncia, ele está te fazendo um favor, se é algo que está acontecendo. Porque, para ele, talvez seja melhor gerar um dossiê e mandar para a autoridade. Né? Porque aí vai impactar diretamente a sua reputação. Tá bom, Valdir. Nós estamos chegando aqui no fim da nossa jornada. Eu te agradeço imensamente. Acho que ficou claro, né, o teu conhecimento, né, tua experiência nessa área, toda carreira, né, e que pôde aí contribuir com a Abracam. Eu agradeço muito a tua disponibilidade, agradeço muito a tua palestra e desejo a você aí todo sucesso nessa carreira, né, nessa carreira privada aqui. Vou passar a palavra agora para a Amanda. Muito obrigado, doutor Valdir, muito obrigado por ter aceito esse convite nosso da Abracam. Amanda, com você. Obrigada, Citro. Doutor Valdir, agradecer novamente em nome da nossa diretoria, aqui também na figura do Citro, que nos representa, pelo aceite do convite e a ilustre palestra que nos trouxe hoje. Estamos imensamente agradecidos e enaltecer essa qualidade e riqueza de detalhes que o senhor nos trouxe hoje. Seja sempre bem-vindo, gostaria de recebê-lo muito mais vezes, se nos permitir. Eu que agradeço, foi um prazer enorme falar com vocês. Luiz, uma pessoa, um amigo de longa data que eu gosto muito, você que a gente conheceu agora, e cada um das pessoas que me honraram aqui com perguntas e com atenção. Eu desejo a vocês bastante sucesso. Eu sei que a atividade de vocês é uma atividade importantíssima para o país, para o ambiente de negócio, para o turismo do Brasil, e para que vocês continuem nessa trajetória bacana. Esses cuidados todos eles precisam ser tomados e é uma honra muito grande, um prazer muito grande poder ajudar aqui a vocês nessa humilde palestra. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra e desejo um bom final de quinta-feira e deixo o meu abraço a todos vocês, ainda que virtual. Obrigada, doutor. Receba o nosso abraço virtual. E assim como o senhor, todos os nossos queridos participantes que estiveram conosco nessa audiência, recebam o nosso abraço também, agradecer a presença de todos vocês. Semana que vem teremos mais eventos e eu conto com a presença de todos. Desejo a vocês
Agora já começou a noite, né? Então, uma ótima noite e um ótimo final de semana. Mais uma vez, muito obrigada, Citro. Muito obrigada, doutor Valdir. Até.